Até porque o que a gente carrega dentro de nós é a joia de maior valor, né? É aquele que é a luz do mundo, que as trevas tentaram derrotar, mas nem elas foram capazes, né? Aquele que vive, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir, aquele que está vivo, morando em cada coração. Basta acessá-lo, né? Ontem a gente falou bastante disso. Basta abrir o coração e acessar essa luz, que não importa o que aconteça, estará sempre nos guiando, nos mostrando o caminho. E eu descobri, né? Olha como vai tomando, né, formato esse evento. Estava me dando conta agora como foi acontecendo naturalmente. Quantos artistas, né? Cada um com o seu dom aqui, colocando, mostrando o seu trabalho. A Cris também compondo poesias, cantando. E vocês sabem que quando esse evento veio no meu coração, há muitos anos atrás, eu não conseguia não enxergar arte no meio dele, né? Eu sabia, sentia que ia ter alguma coisa. E hoje ele é muito claro, sim, para mim, essa questão de que o evento, as próximas conferências vão se desenvolver ainda mais, misturando a arte, porque é disso que eu quero falar agora, inclusive, sobre um alerta para todos nós, que esse alerta começou a aguçar, a incomodar meu coração há muitos anos atrás, principalmente com a vinda dos meus filhos, como mãe, como educadora, né? Dessa revolução velada que a gente não enxerga. Às vezes ela é tão sutil que a gente não percebe. Quando a gente vê, a gente está mergulhando nesse mar. E qual tem sido a resposta, né? A nossa resposta diante disso. Hoje há um caos muito grande, né? Divórcios aumentando, depravação moral. A gente não sabe mais o que é certo, o que é errado, parece, né? É claro, nós que temos a base e sabemos dos nossos fundamentos, e por isso que a gente tem a clareza desse projeto, da base, os princípios judaico-cristãos, que é isso que não pode ser negociável jamais. Porque a lei que Deus estabeleceu, que o nosso Criador estabeleceu, ela é eterna. E isso a gente precisa, por amor, compartilhar com o mundo. Porque a gente vai colher os frutos de cada semente, cada escolha que a gente fizer. Influências, prostituição, libertinagem, enfim. E aí a gente chega numa coisa que eu comecei há pouco tempo querer entender mais, né? Eu não sou especialista para falar disso. Inclusive, talvez vocês me ajudem. Mas foi muito nessa inquietude da educação dentro da minha casa, né? Meu marido é testemunha, assim, o quanto cada vez mais a gente foi tirando as coisas dentro da nossa casa. A televisão, faz uns 3 anos que a gente não assiste televisão, a não ser, a gente ainda tem o Netflix, mas por pouquíssimo tempo, porque meu marido descobriu, não sei se vocês conhecem, faço questão de divulgar Brasil Paralelo, não sei se alguém já ouviu falar. Procurem Brasil Paralelo. É um movimento de pessoas, de artistas e de comunicadores que buscam fazer uma triagem de conteúdos, e conteúdos que sejam críticos, conteúdos que tenham o embasamento nos valores certos. E o Juliano estava me falando ontem à noite isso, que assim que o canal infantil, a gente já assina, né, alguns conteúdos nesse Brasil Paralelo, para ver alguns documentários, que assim que a programação infantil entrar no ar, provavelmente até a Netflix a gente não vai mais assinar. Parece, né, escandalizar algumas pessoas, porque, enfim, Netflix hoje é que nem Spotify. Imagina quem não tem, né? Só que, gente, o que eles estão fazendo com os nossos filhos, conosco, a gente às vezes, nós mesmos, a gente não se dá conta. Quer me tirar dos eixos é eu ir numa clínica ou qualquer lugar, ter que sentar na recepção e ter que tragar, que eu considero palavra forte, né? Mas o vômito que aparece ali na tela de um conteúdo lixo, de violência,
de falta de, assim, não tem sentido, de deseducação, de princípios, de moral, de tudo. E aí, qual que é a nossa resposta a esse mal do século? E a gente acha assim, meu Deus, eu tenho 40 anos e era tão diferente. Até eu sair da faculdade, como que parece que mudou assim, de forma tão radical, em 20 anos. Parece que o mundo virou um caos, bagunçou, a gente não sabe mais, não tem parâmetro. Né? E aí que eu me dei conta, estudando um pouquinho, começando a buscar o conhecimento. Por isso que a palavra diz, ontem eu falei, a gente perece às vezes por falta de conhecimento. A gente tem que buscar o conhecimento, ser crítico mesmo, mas no bom sentido, para entender o contexto das coisas e como que a gente vai responder, qual vai ser o nosso posicionamento em relação a isso. E aí algo que é muito falado, e hoje aplaudido inclusive, né, que é o marxismo cultural. Que hoje, na verdade, cada vez mais, conversando com educadores, e eu não estou num período na minha vida que não estou dentro da sala de aula numa faculdade, mas eu tenho conhecidos que estão dentro de uma sala de aula de faculdade que dizem assim que há um movimento tão grande que mais ou menos 50% do conteúdo que é recebido tem a ver com isso, com essas influências. Que elas foram sendo impostas para nós em doses homeopáticas, gota a gota, sem a gente perceber. E só que ela vem com uma roupagem tão linda, porque o discurso filosófico, ele tem uma cara bonita. Né? Tu vai dizer assim, uau, eu concordo, parece, né? Num primeiro momento parece assim, muito lindo, muito romântico. Mas aí a gente vai estudar as raízes, os fundadores. E, gente, isso é um princípio. Cada pessoa que subiu nesse palco, algumas eu nem conhecia, não tinha intimidade, mas a primeira coisa, até pela indicação, que eu busquei me certificar, era a vida dessas pessoas. O testemunho de vida, para saber se aquilo que elas iriam falar aqui era condizente com aquilo que elas vivem. Porque senão a gente vive uma mentira, é hipocrisia. E a maioria dessas pessoas, disso que eu vou falar, como eu disse, eu não sou autoridade para estar falando disso hoje, mas eu quero construir isso, essa reflexão, inclusive despertar que todos nós venhamos a buscar conhecer mais esse assunto, para se ajudar no sentido de que resposta que a gente pode dar. Mas a maioria dessas pessoas eram pessoas com famílias destruídas, se é que tinham famílias, algumas aqui, né? Revoltadas, com feridas não curadas, e que escreveram livros e filosofias e que virou uma bandeira, parece uma religião. E o mais triste disso é que a maior parte, e aqui o nosso movimento não é contra, o que eu estou falando não é contra pessoas, porque eu imagino que a grande massa que está defendendo isso nem tem consciência do que está fazendo, né? Mas só para citar alguns nomes para vocês, né? Enfim, tudo começou com Karl Marx, mas o Gramsci, que é um italiano, os partidos comunistas, a escola de Frankfurt, essa agenda global, a gente precisa ter um olhar mais atento, porque como eu disse, pouco a pouco, dissolvendo toda a estrutura de princípios, que é o princípio que a gente carrega de legado, que nos orgulha, que nos fizeram chegar até aqui. Os princípios judaico-cristãos, a própria igreja, independente de religião, mas o conceito de igreja, a família, isso tudo nesse sistema, nessa teoria, que parece até uma teoria de conspiração, o que há de maior valor vira vilão. Está sendo alvo de ataque, nossas famílias estão sendo alvo de ataque, como se fossem opressoras de todo um sistema. Isso é tão maquiavélico que está, não sei se vocês percebem, né? Até por conta da política, depois pandemia, aquilo que até na lâmina anterior, né? Vou até voltar, as doenças do século. A neutralidade, a normalidade
as polaridades em nome do politicamente correto. E em nome de uma liberdade, só que é uma falsa liberdade, porque é esse sistema novo que a gente está sendo carregado sem se dar conta, que está nos tolhindo da liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de se posicionar. Até poucos anos atrás, eu acredito que o Brasil, eu falei isso ontem, né? Ontem. Eu acredito de todo o meu coração que a nossa nação é uma nação privilegiada para esse tempo. Deus abriu uma janela nos céus da graça dele, porque a gente poderia estar num cenário muito pior, como os nossos irmãos aqui, latinos, que a decadência que tem acometido alguns países é de chorar, assim, se a gente ouve pessoas que realmente estão lá, vivendo isso na pele. E eu não vim aqui falar de política, não é essa a minha intenção, mas é de trazer para nós essa responsabilidade. O próprio ato de entoar um hino nacional, quantas vezes a gente faz isso dentro de uma escola hoje? E eu fui estudar isso. O multiculturalismo amordaçou. Porque à medida que tu aceita tudo, tu perde a tua identidade. Não é que a gente não tenha que respeitar, amar, essa questão de inclusão, mas a gente tem que ter a clareza quem de fato nós somos. O nosso papel, as nossas raízes, onde a gente foi plantado, honrar isso, honrar a nossa terra. Ter o brilho novamente, de ter orgulho da nossa terra, de protagonizar ordem, progresso, independência, enfim, o próprio hino nacional, quantas coisas lindas ali de maior valor que a gente teria, né, para proclamar. E a gente está esquecendo dessas coisas. E não sei se vocês percebem, mas isso aos poucos agora começou a ser resgatado. Porque as coisas corretas começam a virar, a serem ridicularizadas, inclusive, né? A gente vai se sentindo como se fosse um peixe fora d'água. E esse é o conceito, né? De sofisma mesmo, de mentira com cara de verdade, né? E a gente vai aceitando, muitas vezes, para não criar conflitos, para essa questão do politicamente correto. E só que aos poucos, os papéis, principalmente da família, vão sendo degradados. Quantos desenhos, novela eu nem vou citar, porque há muito tempo não vejo, mas assim, onde o pai não tem mais o papel de autoridade. O pai é um bobão na figura representativa, até na Peppa, por exemplo, né? Que todo mundo conhece quem é pai e mãe. Então a gente tem que ser sim crítico. A gente fica de mimimi com outras coisas e naquilo que a gente realmente precisa agir com seriedade a gente deixa passar. Não, é hora da gente fazer um filtro daquilo que convém e o que não convém dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Isso em tudo, na música, na literatura. Aliás, uma das minhas inspirações de poder começar a botar para fora esse conteúdo que as músicas começaram a nascer, de voltar a escrever livros, foi justamente isso. Porque não adianta, eu ficava indignada quando entrava dentro, principalmente agora na faixa etária da Valentina, de 8 anos, ela vai fazer 9 anos, eu entrar dentro de uma livraria, porque antes, até que ela era pequenininha, eu conseguia ler os livros e fazer um pente fino, se aquilo servia ou não para ela. Agora são livros maiores, eu não consigo ler tudo. E eu comecei a ficar escandalizada de assuntos inapropriados ali disponíveis para as crianças. Mesmo numa escola com princípios cristãos, se a gente for na biblioteca, a gente vai ver muita coisa que não deveria estar aí. Né? Já vi isso até em livro didático, que tive que chamar atenção para a professora, para a direção. Então, assim, a gente precisa, foi o que ontem, né, o Pascoaloto comentou, a gente precisa tomar as rédeas novamente, na educação dos nossos filhos, daquilo que entra dentro da nossa casa. Porque fazer o papel de vítima essa frase eu achei muito forte. Fazer o papel de vítima satisfaz o desejo humano de despertar o que não lhe pertence. E é triste isso, mas esses movimentos eles têm ocorrido para representar uma certa minoria, mas que ao invés de
conquistar os seus direitos de uma forma, como é que eu vou dizer, íntegra, ela se coloca no papel de vítima. E a gente viu que ninguém é vítima de nada. A gente tem que ser autorresponsável. É claro que alguns têm condições melhores e piores, mas olha quanta coisa, por exemplo, a gente viu nesses 2 dias, quantos movimentos, tanto no setor público quanto no setor privado. A gente tem que dar o peixe, sim, e a gente vai continuar fazendo isso. Porque é mandamento, né? Essa compaixão com quem precisa. Porém, a gente precisa despertar também para o papel de cada pessoa dentro da sociedade. E isso acaba que a gente vai ficando numa bolha. Se a gente vai aceitando tudo isso, né? E permitindo que tudo isso se inverta, ao invés dos princípios, a gente vai lutando por uma falsa igualdade, que na verdade é uma ilusão. Até porque a própria palavra, né? Jesus, ele nunca disse, ai, coitadinho, né? Coitadinho, não. Jesus usava da compaixão e da misericórdia, não era de pena. É diferente ter pena e ter compaixão de uma pessoa. São mundos bem opostos. É a mesma coisa que arrependimento e culpa, né? Existe a cura, existe a transformação. O outro não. A gente vai ficar sempre naquele calabouço de autocomiseração eterna. E isso acabou que dividiu a sociedade, né? E às vezes o que é mais triste, entre pessoas com os mesmos valores, com os mesmos princípios, defendendo, por exemplo, hoje quando a gente ouve falar nesses nomes, ista, fascista, racista, homofóbico, cristofóbico, tanta... Pra que isso? Né? É a gente que cria a própria separação. E nessa ideologia, essa minoria, ela ganha força e ela acaba protagonizando. E hoje a gente precisa começar a assumir o nosso posicionamento. Uma frase de Martin Luther King, que eu gosto muito, até me foi agora falada, registrei aqui: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. E eu acho que esse é um momento de reflexão, de despertamento. Porque, e aí na questão ali dos maus ou dos bons, aqui a gente está falando de valores. Mas a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, diz a palavra de Deus, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Todos nós precisamos de discernimento, de luz, e aprender justamente a agir, que a nossa resposta ela seja dada através do amor, que foi tão falado aqui, né? Não é contra pessoas, não. É a gente instigar um ao outro a uma reflexão, a mostrar, né, a fazer a pessoa pensar as consequências e o que ela pode hoje fazer de diferente. E aqui, né, céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A gente precisa sim se orgulhar da palavra de Deus, do Evangelho. O Evangelho, a palavra é poder para salvação, em primeiro lugar, através de Cristo. E ela é viva, ela tem um poder de transformação, como foi citado hoje também. Medite na palavra. Ali tem os princípios e os valores que serão eternamente inegociáveis. Então a reflexão mesmo assim é qual tem sido a nossa resposta. E eu falei ontem, acho que já falei hoje, mas é realmente incomodar nesse sentido, de que cada pessoa, com cada dom que tiver, dentro da sua área de influência, para a gente começar a mudar a rota desse barco. Eu acredito que essa rota já começou no Brasil, felizmente, mas a gente não é fácil, a gente precisa persistir, e por isso que a gente precisa de um movimento. É muito mais, isso tudo é muito mais que o Instituto Faces do Mundo, é muito mais que uma conferência, é movimento. É um momento de reflexão e ativação, aonde a força maior, a força motriz,
está em mim e você dentro das nossas casas, nas nossas famílias. Porque a família é a primeira e mais importante instituição delegada por Deus sobre a face dessa terra. Que a gente possa ser, depois quem não conhece a passagem, medite um pouco sobre o livro de Neemias, sobre a reconstrução dos muros e o papel que Esther teve, né? No capítulo 4, 12, ela foi resposta para aquele tempo, para aquela geração. Talvez ela estivesse naquele lugar. Às vezes a gente acha, não, mas isso não vai chegar em mim. Para que eu vou me incomodar? Para que eu vou me meter nisso? Eu tenho mais o que fazer. Só que isso é uma guerra, no bom sentido, de todos nós. Não é privilégio de alguns. E a consequência também. Então, o meu chamado aqui para que a gente salve a nossa família, salve a sua família. Eu quero salvar a minha. E vamos salvar mais uma família. Se cada um puder semear em mais uma família, a gente vai criando uma corrente, aquilo que foi falado aqui várias vezes, um efeito dominó, a faísca, ativando outras, e outras, e outras. E também o meu convite, e aqui, não me envergonhe, eu falei, né, disso, do Evangelho, porque no Evangelho é revelada a verdade, a justiça de Deus. E essa é a mensagem do reino, né? Paz, justiça e alegria, que a gente pode e deve e começa no seio familiar. Se isso não existe dentro da nossa própria casa, é impossível acontecer lá fora. Que a gente possa aprender a desfrutar e resgatar, que é o tema dessa conferência, a alegria de ser e estar em família. Essa alegria, né? Que é, como Deus compara, falei ontem, o coração de uma criança, né? O reino de Deus. É paz, justiça e alegria. E um convite que eu tenho para todos nós é para, quem sabe, a gente vai ser um moderno à moda antiga, né? A gente pode evoluir, a gente deve buscar conhecimento, há tendências, as coisas vão mudando, muita coisa vai melhorando. Mas vamos manter os princípios da moda antiga. As gerações que estão vindo ali precisam tanto. Nós precisamos tanto. E um apelo que eu faço, sabe? Porque eu vejo que, né, todo mundo vê, né, que nessa pandemia, quantas famílias se descobriram que não conseguiam se suportar nem dentro de casa. Né? Não terem o prazer de ficar juntos dentro de casa por talvez não saberem nem mais como se relacionar. Como falei antes, né, que para mim é uma dádiva as minhas cunhadas, esses meus sobrinhos que deram um voto de sim pro projeto de Deus na vida delas, né? Que hoje também que a gente estava falando, quantas pessoas medo de formar uma família, medo de ter filhos, ou 1001 desculpas pela instabilidade, a questão da educação. Eu realmente quero que a gente saia daqui com isso queimando no coração, para que amanhã, que é segunda-feira, ou ainda hoje, a gente possa fazer alguma coisa, a gente possa dar alguma resposta em relação a tudo isso. E meu apelo é para que os homens voltem, resgatem o seu papel que Deus confiou. Papel de sacerdote da casa, de autoridade, daquele general que vai à frente, mas não para tirar o lugar da mulher, ou para manipular, que eu digo, ou, enfim, não estou falando de machismo, não, mas é aquele que dá até a sua própria vida pela sua família, pela sua esposa, pelos seus filhos. Eu faço um apelo para as mães, para elas busquem mais a sabedoria e elas priorizem a sua família. Carreira é importante? Sim, claro que é importante. Deus confiou para nós tantos dons, tantos talentos. Aliás, é uma dádiva, né, para a mulher, e Deus deu esse dom de administrar tanta coisa ao mesmo tempo. Mas assim, lembre-se que vocês são cooperadoras, vocês são coluna do seu esposo. Aquilo que o Ângelo falou ontem, de andar sob a mesma missão.
aquilo que a Fabi falou hoje, de apoiar, né, o projeto da família, de sonhar junto em família, os projetos de Deus. E os filhos, respeitem e honrem mais os seus pais. Porque cada um teve a sua história, a sua jornada. E eu tenho aprendido isso e ainda estou sendo aperfeiçoada. Porque é muito fácil a gente criticar. E que são pequenas coisas, mediante a tudo, ao dom da vida, ao melhor que eles fizeram. Os nossos pais podem ter certeza. Assim como nós hoje, a gente erra todo o tempo com os nossos filhos. Eles fizeram e fazem o melhor que eles podem. E eles tiveram a sua história. Não cabe a nós julgar. Vamos ser mais misericordiosos, perdoar os erros, julgar menos e se esforçar para mudar de dentro para fora, né? Trazer a mudança primeiramente para nossas vidas, ao invés de ficar apontando tanto dedo. Esse é o apelo. Não é só para você, é para mim também. Estamos no mesmo barco. E a receita, né, não podia ser diferente, é o amor. Que a gente consiga cada vez mais amar, inclusive aquelas pessoas que a gente estava falando antes, das minorias, ou que estão influenciando negativamente isso, porque talvez elas sejam as pessoas mais feridas e que precisam do nosso olhar atento de amor. Justamente porque eu e você, todos nós, precisamos ser resgatados em algo. Então, que a gente aprenda e tenha um coração para interceder por pessoas, por amá-las, né? E dar o nosso melhor, hoje, não esperar para amanhã. E é para isso, né, que essa conferência existiu. É por cada vida e por cada família sobre a face dessa terra. Que aqui, nós todos juntos, estamos plantando apenas uma sementinha. Mas eu acredito que essas sementes que estão sendo, que hoje e ontem foram depositadas em solo fértil. E esse primeiro solo é no coração de Deus, que é o autor desse projeto. E no coração de cada um que fez parte desse evento. Isso vai crescer, se desenvolver. Porque o interesse é dele. Esse projeto nasceu no coração dele.